Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Hoje, dia 17 de maio, vamos meditar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15, versículo 22, a capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram, de pé no meio do Areópago. Paulo disse: Homens atenienses, em tudo que eu vejo que vós sois, eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele quem que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, assim fez para que o buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Meu Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois se estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Paulo está fazendo uma pregação para pessoas que não creem em Deus. Como é difícil pregar para quem não crê em Deus. Mas Paulo faz uma pregação excelente. Homens atenienses, em tudo vejo que vós sois extremamente religiosos. Vocês são religiosos. Veja, mas não é porque a pessoa é muito religiosa que às vezes ela está no caminho certo. Às vezes ela tem uma religiosidade errada. E Paulo via uma religiosidade errada. Eles adoravam ídolos. Eles adoravam vários deuses, feitos por mãos humanas. E Paulo pega uma brecha. Eu vi que vocês têm lá, um dos cultos que vocês fazem é ao Deus desconhecido. Veja, Paulo prega essa brecha. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu quero anunciar. Um Deus que vocês não conhecem. Gente, precisamos anunciar ao mundo um Deus que eles não conhecem. Tem muitos nos dias de hoje que não conhecem o Deus verdadeiro. Tem muita gente que é até religiosa, mas é uma religiosidade no lugar errado, do jeito errado, da forma errada, cheia de idolatria também.
E essas pessoas muitas vezes dizem prestar culto a Deus, mas não prestam, porque estão numa religiosidade falsa, estão seguindo Deus falso. E nós sabemos qual é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é Jesus. O Deus verdadeiro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus verdadeiro é a Eucaristia. O Deus verdadeiro se manifesta na missa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus verdadeiro não pode ter sido feito por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas como se precisasse de nós, como se precisasse de alguma coisa de nós, nossa. Pois é Ele que dá a vida a todas. O Deus a que a gente está falando é o Deus que faz você respirar. Paulo está falando. De um só homem Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Assim fez com que buscassem a Deus para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo, esse Deus que é o Deus verdadeiro, Ele não está longe de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você só existe porque Deus permite que você exista. Somos da raça do próprio Deus. Paulo está dizendo, vocês são parte, nós fazemos parte da raça do próprio Deus. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro. Não. Deus não é o ouro, não é a prata. Não faz parte da imaginação do homem. Agora Paulo fala, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. E esse é o ponto central. Para assumir o Deus verdadeiro, é preciso que haja arrependimento. E o arrependimento é uma volta. O arrependimento é um reconhecimento de que você não é nada e de que Ele é Deus. Gente, que pregação linda. Paulo está pregando para os que não creem. Paulo está pregando para os falsos religiosos. Paulo está pregando para os idólatras. Nunca se esqueça que no mundo nós também vamos ter que pregar aos que não creem em Deus. E que nós tenhamos a mesma sabedoria de Paulo para atrair para Deus muitos corações. Porque olha que lindo, diz que muitos ali abraçaram a fé. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.